Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos pedir inicialmente que o Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, nossos anjos guardiões e protetores, nos orientando, nos intuindo para que possamos fazer um bom estudo, uma boa interpretação, como sempre pedimos, uma interpretação com o Espírito da Letra. Então vamos lá? Hoje nós temos a questão de número 32, dando continuidade a esse assunto sobre propriedade da matéria. Só lembrando que na questão 31, Kardec perguntou de onde viriam as diferentes propriedades da matéria. Nessa questão 32, ele fala de acordo com a resposta que deram, né? Porque os espíritos, na questão 31, falaram sobre as modificações que as moléculas elementares sofrem pelo efeito da sua união e de acordo com algumas circunstâncias. Então ele pergunta, de acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Então Kardec, em função do que os espíritos responderam na questão 31, ele faz esse questionamento. E os espíritos respondem, sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então nós vemos aqui uma complexidade, de acordo com a resposta dos espíritos, uma complexidade nessa engenharia do corpo humano. Uma complexidade muito grande. Muitos cientistas no passado, a própria igreja católica mesmo, acabou nos levando num caminho de pensamentos que não foi muito correto, nessa de o homem somente ter sido criado a partir do barro, pelo sopro divino, e numa simplicidade tão grande. É claro que se nós olhamos a coisa de uma forma muito complexa, talvez sigamos na direção errada. Devemos sempre buscar o caminho mais simples para podermos entender, já que somos tão atrasados assim. Mas existe uma engenharia por trás da formação do corpo humano, por trás de tudo. Se nós analisarmos dentro da botânica, dentro da biologia, nós vamos ver que nada é por acaso. Tudo seguem as leis, que nós sempre destacamos aqui como divinas e naturais. Essas leis físicas que nós conhecemos aqui no plano material e não podem ser modificadas. Deus as criou e fazem parte de todo o universo. Então nós temos essas diferenças, conforme os espíritos nos indicaram, essas diferenças de acordo com a disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Então tudo já foi planejado. O nosso olhar, nossos olhos, eles conseguem ver uma certa, conforme nós chamamos de janela de frequências, ou seja, uma faixa de frequências vibratórias, que nós chamamos de frequência do visível. Então essa faixa de frequências de luz, que são visíveis aos olhos humanos, mas nós não enxergamos as outras frequências, a não ser com instrumentos que nós possamos fabricar de precisão, porque abaixo dessas frequências, da frequência inicial dessa nossa faixa do visível, nós vamos chegar a encontrar até a frequência audível do som.
então já passa para outro órgão do nosso corpo, né? Nossos ouvidos, que é uma complexidade muito grande também. Então, dentro dessa faixa toda de frequências, desde as mais baixas às mais elevadas, essa engenharia do nosso corpo estabeleceu uma faixa para os nossos ouvidos, interpretada como sons, né, conhecidas, né, por nós encarnados como sons, e depois, bem mais adiante, uma faixa do visível que nós conseguimos enxergar com nossos olhos. Lembrando que tudo isso são vibrações, impulsos elétricos gerados para o nosso cérebro. E aí nosso espírito capta tudo isso, esses impulsos, né? São essa parte eletromagnética. É assim que o perispírito vai pegar as informações e levar para o espírito. Então, existe uma faixa ainda maior, mais elevada, que só com detectores desses tipos de radiações que nós vamos perceber. Nós vemos hoje instrumentos ópticos variados para análise, né? Análise térmica, a análise dessa parte mesmo magnética, eletromagnética, de raio-x e outros tipos de frequências que nós chamamos de outros raios, né, de luz que nós não enxergamos. Assim como do Sol, nós temos sondas que investigam e projetam, criam imagens assim para que sejam inteligíveis por nós, né, pelos nossos olhos, vamos dizer assim. Imagens que não vemos, como se diz a olho nu. São imagens feitas por semelhança de vibrações que conhecemos. Então eles fazem lá um raio-x do Sol, ou então eles pegam outros tipos de raios que são provenientes, né, do Sol para fazer análise e montagem gráfica de uma imagem. Kardec faz aqui uma observação. Esse princípio é demonstrado pelo fato que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Esse é outro ponto, porque nem todos os olhos enxergam toda essa gama de frequências do visível. Alguns enxergam menos, outros enxergam mais. Nós podemos analisar também de outros animais. Por exemplo, o homem já é um animal com uma consciência superior, mas pegarmos, por exemplo, cachorros, gatos e outros animais, eles enxergam numa faixa bem maior. Ouvem também numa faixa maior. Então, por isso que ele fala que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Os seres humanos acontece isso também. Cada um nasce com uma característica única sua. Um acha uma coisa agradável ao gosto, né? Ainda temos essa frequência detectada pela nossa língua, que é o paladar, enquanto o outro acha ruim. Uns veem azul, o que outros veem vermelho. Acontece muito. Falar em língua e paladar, conforme ele falou, gosto agradável, até eletricidade você sente com a língua sabores diferentes. Eu me lembro de um amigo, né, já falecido, mas ele detectava, ele aprendeu a identificar se era 110 volts ou 220 volts com a língua. Uma coisa incrível. Tinha alguma coisa no sangue dele que não permitia que a corrente fluísse tão rapidamente conforme no nosso. Então ele não tomava choque com a mesma intensidade que nós tomávamos, mas ele pegava o fio e encostava na língua, e por incrível que pareça, ele não detectava precisões conforme um instrumento de medida, né, que vai dizer 110, 120, 130, 140 volts, não, mas ele sabia se era a tensão
em torno de 110 volts, era a tensão em torno de 220 volts. Ele percebia isso, falava assim, ó, essa tomada aqui é de 220. Não era mágica, pessoal, é pelo sabor mesmo. Então, o que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Esse foi o comentário de Kardec. Nós vemos que essa questão ela tenta trazer um entendimento aqui sobre essas diferenças, né, que ora sentimos e percebemos através dos nossos órgãos. Então, como Kardec observou, alguns gostam de amargo, outros gostam de azedo, outros de doce, e por aí vai. Então, esse paladar é um exemplo dessa diversidade que existe diferentemente para cada um de nós. E aquilo que eu digo, que eu falei antes, é uma engenharia complexa. Nosso corpo, ele não é produzido aleatoriamente só porque duas pessoas se uniram e nós tivemos o processo da concepção. Também parece simples aos nossos olhos, né, de uma forma geral. Mas tudo é muito complexo. Nós vamos ver mais adiante, né? O Espiritismo ele traz muitas informações importantes. E por que Kardec ele vem abordando essas questões da propriedade da matéria? E com essa questão de número 32, por que fazer esse tipo de questionamento se nós vamos mais à frente tratar de espíritos, de perispíritos? Porque é justamente para poder entender o que um espírito sente. Eu tenho aqui, se nós buscarmos na Revista Espírita, se não me engano, de dezembro de 1858. Ele, como eu digo, é sempre o laboratório de Kardec. E ele pergunta lá para o São Luís, Espírito São Luís, para poder explicar como é que o espírito, se ele pode perceber o frio, né, perceber o calor. Ele diz que um espírito sofredor se comunicou e falando que sentia frio. Então eles perguntaram a esse espírito São Luís, que era um espírito elevado, que podia dar essa resposta para eles. E ele falou, podes imaginar o sofrimento dos espíritos pelos sofrimentos morais. Ele falou, mas a tua alma sente frio? Não, mas tem a consciência da sensação que age sobre o corpo. Então ele lembra muito bem que, por exemplo, a pessoa que perdeu parte do corpo, por exemplo, amputou o antebraço ou uma parte da perna e sente às vezes coceira no pé que não existe mais, ou sente dor naquela parte que não tem mais, que foi amputada. Então isso está na sua memória, lá não vem de um órgão que não existe mais, né? Então a gente pode, ele ainda diz aqui, olha, se bem compreendermos, isso já é Kardec comentando lá com o Espírito São Luís, poder-se-ia, ao que parece explicar as coisas do seguinte modo: o corpo é um instrumento da dor, se não é a causa primeira, é tudo pelo menos uma causa imediata. A alma tem percepção dessa dor, essa percepção é o efeito. Então a lembrança que isso conserva pode ser tão penosa quanto a realidade, mas não pode ter ação física. Então realmente nem frio nem calor intenso podem desorganizar o tecido da alma, porque a alma nem pode ficar gelada nem se queimar. Então não vemos diariamente, nós sabemos de efeitos físicos que estão fora da realidade. Por exemplo, pessoas amputadas que sentem dor num membro que não existe mais. Foi aquilo que nós comentamos. Então, São Luís depois responde para ele que as reflexões dele estão corretas, mas que mais tarde é que vai compreender melhor. Esperar fatos que forneçam novos pontos de observações, e vão acontecer. Nós vamos ver isso aqui depois para poder tirar conclusões
mais completas. Então, esses estudos sobre propriedades da matéria, eles são importantes para que a gente compreenda como isso tudo ocorre, de certa forma, aqui conosco, quando encarnados. E depois nós vamos ver espíritos sofrendo, ou espíritos dizendo que sentem determinadas coisas, se não possuem mais os corpos, né? Se já se foram. Nós temos aqui um segundo item no Livro dos Espíritos, na questão 370 também. Ele vai tratar mais sobre isso. Então nós veremos mais à frente, bem mais à frente. Por isso que é interessante Kardec, ele vem nos trazendo a instrução desde o básico, do mais simples até chegar ao mais complexo. Então lá na frente, nós estamos na questão 32. Lá na frente, na questão 370, nós vamos ver o princípio dessa diversidade que se encontra nas qualidades do espírito. Se ele é mais ou menos adiantado, ele vai ter essa capacidade de interpretar essas situações. Então, pelas predisposições de cada um e pela influência da matéria, teremos essas diferenças na percepção pelos órgãos destinados. Tá? Então, ficamos por aqui. Não deixem de fazer suas anotações, tirar suas conclusões, tá? Porque ainda estamos falando sobre a parte de matéria. Na próxima, ele vai dando continuidade a esse nosso pensamento, esse raciocínio. E só para fechar, repetindo a questão 32, de acordo com isso, os sabores, odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Kardec perguntou, os espíritos responderam sim, certamente, que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Então, sempre essas combinações, conforme nós fazemos um bolo, nós combinamos, né, e obtemos sabores diversos, diferentes. Então, ficamos por aqui, que Jesus permaneça com todos, iluminando seus corações, e até a próxima.